ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, espero que vocês tenham reposto todas as energias, que tenham se divertido bastante no final de semana, porque nós vamos começar a nossa semana com muitas novidades. Quarto ano, não esqueçam de clicar lá no link da chamada, pois é muito importante a sua presença, certo? Então, nós iremos começar a nossa aula com português. Isso mesmo, língua portuguesa. Nós iremos dar continuidade a tudo aquilo que nós começamos. Nós iremos pegar o nosso livro e iremos para as páginas 18 a 21 do livro 1, combinado? Lá nós iremos falar sobre biografia. Então, vamos pegar o nosso livro? Isso mesmo. Então, vamos começar a nossa aula. O que quer dizer uma biografia? Você sabe o que é uma biografia? Então, biografia, ela traz informações sobre a vida de uma pessoa, que ela tenha construído, que ela tenha contribuído, que ela tenha feito de alguma forma uma coisa muito boa para a sociedade, né? Ou para uma comunidade específica, algo assim, né? Ela tem aproximadamente o quê? O leitor e o biografado. Vamos dar um exemplo. Quando nós estamos lá na semana literária, a gente tem um autor que a gente sempre gosta muito de ler, Monteiro Lobato, que conta a história dele, a biografia da vida dele. Que é quem? Nós, leitores, e o biografado, que é a história daquela pessoa, certo? E, em geral, o que acontece? A biografia, ela segue uma organização temporal. Tia, como assim? Organização temporal? Isso, ou cronológica. Quer dizer que ela começa do nascimento e pode ir até a morte. Mas tem casos que tem pessoas que ainda não morreram, mas já têm a sua biografia pelo fato de terem contribuído com algo para a sociedade ou para a comunidade, certo? E o que acontece? São muitos estudos, atividades, são afetos e obras em pessoas em questões. Exemplo, vamos dar um exemplo bem recente. Né? Esses médicos que estão tentando descobrir a vacina para o Covid-19, desculpa, eu tinha falado em 2020, em 2019 de 2019 para começar a vacinar até 2021. Essas pessoas, elas não morreram ainda, mas elas já têm um pouco da sua biografia, né, em alguns sites, falando o quê? Sobre o que eles estão fazendo para a comunidade. Exatamente isso. E aí, nós temos o quê? No nosso livro, nós temos um livro que é a biografia de Fedelmundo. E o que ela realizou como médica, o que ela fez de bom, o que ela contribuiu para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E assim, parece que o que ela fez foi uma coisa impensável nos dias de hoje. Olha só, há tanto tempo atrás, achava que seria uma coisa que não teria uma utilidade. Pois é. Nos dias de hoje, hoje nós temos a questão de entrar na educação, mas antigamente as mulheres não entravam. Isso mesmo. Elas não tinham acesso à educação. Mas até hoje, em alguns países, isso acontece, sabia? As mulheres não têm o acesso à educação, não têm o acesso à informação. E assim, ela foi praticamente a primeira mulher a entrar numa faculdade. Isso mesmo. E aí, olha só, eu fico pensando, será que isso é válido para nossas vidas hoje? A gente deixar que as pessoas não estudem, que não procurem o conhecimento? Né? E nesse livro, nesse texto, vai contar a história dela.
os benefícios que ela fez para a medicina. Mas antes da gente ler, nós vamos descobrir o gênero biografia. Biografia significa bio, vida, grafia, escrita. Então, biografia é o quê? É a escrita da vida. Isso mesmo, ela é escrita da vida. Então, nós estamos escrevendo a nossa vida. Por ser um gênero, ele pode ser o quê? Uma mistura de jornalismo, uma mistura de literatura, ele pode ser uma mistura de história, que se registra da história de vida. Lembra daquela questão das memórias? Pois é, ali na questão das memórias, está relatando uma memória vivida. Mas nos gêneros de biografia, conta a história daquela pessoa. É isso mesmo. Tia parece um pouquinho, porque se formos depois colocar os dois, entram numa biografia e num relato de memória. Isso mesmo. Porém, ela tem essa ordem cronológica do nascimento, os acontecimentos e até no caso quando a pessoa morre. Isso. Mas tia tem que ser necessariamente ser escrita dessa forma? Não, gente, não precisa. Não precisa ser escrita necessariamente dessa forma. Mas nós podemos, na biografia, começar a falar, no ano de tal, fulano nasceu, né? Começou a fazer isso e isso, as contribuições que ele fez para a nossa sociedade, que ele fez para aquela sociedade dele, a comunidade, a benfeitoria que ele fez, certo? Então, isso quer dizer biografia, que é o quê? Escrita da vida, sua história. Muito bem, isso mesmo. E nós vamos continuar, vocês vão ler o texto, vão responder as questões sobre exatamente a história da biografia de Fidelmundo, né? E vão pesquisar em sites confiáveis as benfeitorias que ela fez também, certo? Então tá, turma. Turma, nós vamos agora para a parte de gramática. Nós vamos fazer a parte das pessoas gramaticais. Isso mesmo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que em toda a gramática nós temos, exemplo, num diálogo. Nós temos um diálogo, lembra lá nas nossas historinhas? Sempre tem uma pessoa falando com outra. Isso mesmo. E dentro desse diálogo, nós temos algumas pessoas gramaticais que nós iremos identificar. Isso, iremos identificar essas pessoas. As pessoas gramaticais no diálogo, elas são divididas em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa, de quem parte o discurso. Então, a pessoa que está falando. Isso mesmo. A segunda pessoa, a quem dirige o discurso. Eu estou falando para quem? E terceira pessoa, sobre a qual é o discurso. Ah, tia, como assim? Vamos ao nosso exemplo. O nosso exemplo, nós vamos colocar assim. Olga ainda não chegou do trabalho. Ela costuma chegar mais tarde. Tia, você falou de pronomes. E o que tem a ver nessa palavra? Sim. Olha só, turma. Olga ainda não chegou do trabalho. Ela costuma chegar mais tarde. Ela quem? Vamos fazer assim pra gente fazer, ó. Ela quem? A Olga. O ela está concordando com a Olga. Isso mesmo.
Mas nós temos os pronomes pessoais, que podem ser chamados de retos ou oblíquos. Quem são os pronomes retos? Os pronomes retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E isso, nós utilizamos sempre esses pronomes. Só que tia não sabia que o nome era pronomes retos. Exatamente. Então, eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós, vós, eles e elas são pronomes retos. E nós temos os pronomes oblíquos, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, a, lhe, conosco, consigo, os, as, lhes. Exemplo, como que nós podemos usar o pronome oblíquo? Você pode me emprestar a sua borracha? Né? É exatamente isso. Agora, vamos aqui ao nosso exemplo. Marina foi ao zoológico. Ela gosta de ver onças. Primeiro, ela está falando de quem? De Marina. Marina, ela, o que ela gosta de fazer? Ir ao zoológico, não é isso? Ver onças. Então, qual é o nosso pronome aqui? Ela. Ela concorda com Marina. Exatamente. Lembram da concordância? As palavras, elas precisam estar concordando. Como os pronomes também precisam estar concordando, certo? Isso, exatamente. Então, nós iremos fazer o quê? Nas nossas atividades, nós iremos fazer a complementação dos pronomes, quais concordam. E aí, vocês irão revisar lá nas atividades que o quê? Nós começamos a trabalhar a concordância, agora nós estamos implementando os pronomes. Tia, mas tem pronomes singular e plural? Isso mesmo! Nós temos os pronomes que estão no singular e os pronomes que estão nos plurais. Lembrem-se da concordância. Combinado, turma? Isso mesmo. Turma, agora nós vamos para a atividade de aprender a ser, que está na página 10 e 11. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre pensar. Ah, tia, pensar. É, pensar. Pensar o quê? Lembra que nós estamos falando da amizade? Isso. Nós vamos pensar a questão do quê? Do respeito, do perdão. Isso mesmo. Lembram que sempre eu falo para vocês que nós devemos respeitar as diferenças? A mesma coisa. Nós devemos respeitar os outros. E nós vamos começar a pensar. A Tia vai pegar o livro aqui, junto com vocês, para nós debatermos algumas questões sobre isso. Olha só, o que é o respeito? Nós sabemos o que é o respeito? O respeito, ele é o quê? Ele é um reconhecimento de interesses de sentimentos. Ah, tia, como assim? Ah, você pode ter uma atenção sincera, mas também pode ser o quê? Sem egoísmo. A gente precisa respeitar sem egoísmo. Isso mesmo. O respeito, ele ajuda o quê? A nossa convivência. Isso, a nossa convivência, isso mesmo. Por quê? Para a gente ter uma amizade, para a gente valorizar os nossos amigos, para nós valorizarmos os nossos colegas, aquelas pessoas que nós tanto gostamos, certo? Como vocês não podem estar juntos, certo? Vocês vão fazer o quê? Porque seria... Nós teríamos que fazer uma atividade em dupla, em grupo.
Porém, vocês irão fazer com a família, combinado, turma? Isso mesmo, vocês vão fazer com a família. E aí, vocês vão pegar e vão pesquisar sobre o perdão. Isso mesmo, respeito e perdão. E nós vamos fazer o quê? A diferenciação dessas palavras. Combinado? Isso mesmo. Então, por quê? Porque para nós desenvolvermos uma boa amizade, uma amizade bonita, nós precisamos ter o respeito, precisamos perdoar, precisamos ser cúmplices, né? Ter a cumplicidade, a confiança, tá bom? Amores, a tia tá deixando a atividade lá no formulário Google, tá deixando a atividade do livro, tanto no livro da língua portuguesa como Aprender a Pensar. Aprender a pensar, não, desculpa, aprender a ser, porque nós vamos falar sobre pensar. E lembrem-se, todas as atividades subjetivas, as que vocês escrevem, mandar para a tia corrigir, tá bom, meus amores? Beijos, até a próxima aula.